Após passar 27 anos no corredor da morte, Charles Victor Thompson encontrou seu fim no Texas. Seu nome ficou ligado a um duplo homicídio brutal que abalou o estado em 1998. Tudo aconteceu na primavera, no norte de Houston, dentro de um complexo de apartamentos comum e silencioso. Ali, 3 vidas se cruzaram em um relacionamento tempestuoso que estava destinado a terminar em tragédia. Ciúme, álcool e drogas misturaram-se em uma noite de violência, cujas consequências alcançariam muito além daquelas primeiras horas. Era quinta-feira, 30 de abril de 1998. Nos Estados Unidos, as imagens do suicídio televisionado de Daniel V. Jones, ocorrido poucas horas antes em uma rodovia de Los Angeles, ainda eram reprisadas nos jornais matinais. O país seguia em frente, como sempre, enquanto uma tragédia particular se desenrolava longe das câmeras. No norte de Houston, no complexo de apartamentos Waterman Crossing, as primeiras horas da madrugada passavam sem nada que as diferenciasse de qualquer outra noite. Era uma área residencial tranquila, com prédios baixos, estacionamentos abertos e luzes amareladas que mal afastavam a escuridão. O ar estava úmido, o silêncio frágil. Em um daqueles apartamentos vivia Glenda Denise Haslip, de 39 anos. Ela era mãe de um adolescente chamado Wade e uma mulher trabalhadora. Denise havia passado o último ano em um relacionamento instável com Charles Victor Thompson, de 27 anos. Thompson bebia muito e dependia financeiramente dela. A vida do casal era marcada por discussões constantes e episódios de violência. Haslip havia decidido terminar o relacionamento, mas Thompson não aceitava. Naquela noite, Denise não estava sozinha. Com ela estava Darren Keith Kane, um barman de 30 anos. Ele era seu novo parceiro, uma mudança que Thompson via como uma ameaça direta. Horas antes, por volta das 2 da manhã, Haslip e Thompson haviam retornado juntos ao apartamento após o fechamento do bar onde trabalhavam. Eles tinham bebido e continuavam conversando, arrastando tensões que nunca eram realmente resolvidas. Então o telefone tocou. Era Darren Kane. Thompson atendeu a ligação. A conversa foi breve e hostil. Thompson o desafiou a ir até o apartamento e Kane aceitou. Por volta das 2:30 da manhã, Kane chegou ao Waterman Crossing. O confronto foi imediato. Não houve conversa. Houve uma briga física dentro do apartamento. Socos, empurrões, gritos. Thompson perdeu a briga. A cena terminou com os vizinhos em alerta e uma chamada para a polícia. Os oficiais chegaram pouco depois, intervieram e escoltaram Thompson para fora do apartamento. A porta se fechou. O corredor voltou ao silêncio. Tudo sugeria que o episódio havia terminado ali, mas não foi o caso. Cerca de 3 horas depois, por volta das 6 da manhã, Thompson retornou ao complexo. O céu começava a clarear sobre Houston quando ele arrombou a porta com um chute e invadiu o apartamento. Darren Kane estava sentado na sala. Thompson não lhe deu tempo de reagir. Sem dizer uma palavra, sacou uma arma e disparou 4 vezes. Kane desabou no chão e morreu instantaneamente. Denise gritou e tentou escapar. Thompson recarregou a arma com calma. Ele olhou para ela e disse: "Eu também posso atirar em você, vadia." Em seguida, pressionou a arma contra a bochecha dela e disparou. A bala atravessou sua mandíbula. Denise caiu no chão, sangrando, ainda consciente e lutando para respirar. Thompson saiu do apartamento e foi embora. Alguns vizinhos, acordados pelos tiros, começaram a espiar por suas portas e janelas. Dentro do apartamento, Denise se arrastou como pôde. Seu rosto estava estilhaçado. Ela tinha dificuldade para respirar e cada movimento exigia um esforço extremo. Ela conseguiu alcançar o corredor e depois a porta de um vizinho. Ela bateu. Ela pedia ajuda, mantendo o corpo inclinado para frente para não sufocar com o próprio sangue. Antes que o serviço de emergência chegasse, ela escreveu um bilhete endereçado ao seu tio Mike. Dizia simplesmente: "Chuck fez isso." Minutos depois, as ambulâncias e a polícia chegaram. Os paramédicos encontraram uma cena devastadora. Darren Kane estava caído sem vida na sala, com ferimentos no peito e no tronco. Denise foi estabilizada às pressas e transportada de helicóptero para um hospital em Houston. Grandes esforços foram feitos para salvá-la,
Mas durante a transferência, seu tratamento sofreu uma complicação grave. O tubo respiratório saiu de sua traqueia, deixando-a sem oxigênio por um período de 5 a 10 minutos. O dano cerebral foi irreversível. Em 6 de maio de 1998, 6 dias após o ataque, Denise Haslip seria retirada do suporte de vida. No Waterman Crossing, os investigadores trabalharam por horas dentro do apartamento. Os peritos forenses recolheram as cápsulas, fotografaram a cena e marcaram as trajetórias das balas. A porta arrombada, os impactos dos projéteis na sala e a distribuição do sangue. Eles confirmaram que não se tratava de um acidente ou de um assalto, mas de um ataque deliberado e direcionado. Muito em breve, todos os olhos se voltaram para a mesma pessoa. Horas antes do tiroteio, Thompson estivera naquele mesmo apartamento e havia sido escoltado para fora pela polícia após uma briga. Somado a isso, havia o bilhete que Denise Haslip conseguiu escrever antes de ser socorrida, uma identificação direta. Para os detetives não era apenas uma acusação isolada, mas a confirmação que se encaixava na sequência de eventos anteriores e nos depoimentos colhidos no complexo. A partir desse momento, as buscas focaram no principal suspeito. Mais tarde, soube-se que ele passou as horas seguintes ao ataque na casa de uma amiga. Lá, ele conversou, contou o que havia acontecido, descreveu os disparos e explicou o que fez depois. Ele não se apresentou como um homem confuso ou desorientado, mas como alguém que se lembrava de cada passo daquela madrugada. Pouco tempo depois, ele entrou em contato com o pai, que o levou pessoalmente a uma delegacia. Ele se entregou sem resistência. Thompson admitiu ter efetuado os disparos, mas a arma utilizada não estava com ele. Ele afirmou tê-la descartado em um riacho ao norte de Houston. Com Thompson sob custódia, os investigadores começaram a revisar seu histórico. Não encontraram acusações anteriores de homicídio, mas identificaram um padrão persistente: uso de álcool e cocaína desde cedo, repetidos problemas com a lei durante a adolescência e episódios documentados de violência em relacionamentos anteriores. Tudo isso ajudou a traçar o perfil do homem que tinham à frente. A arma foi encontrada semanas depois, graças às informações de um informante. Ela havia sido jogada em um corpo d'água próximo e os testes de balística confirmaram que fora usada no ataque. Àquela altura, a investigação já não buscava respostas básicas. As perguntas haviam mudado e o rumo do caso estava selado. Charles Victor Thompson nasceu em 13 de junho de 1970. No momento dos crimes, ele tinha 27 anos. Ele cresceu na região de Houston em um ambiente familiar estável, mas, desde muito jovem, começou a demonstrar comportamentos problemáticos. O uso de álcool e drogas tornou-se parte de sua vida precocemente e permaneceu constante durante a vida adulta. Ele não mantinha empregos fixos. Vivia de forma errática, alternando entre períodos de trabalho ocasional e longos intervalos de dependência financeira de terceiros. Seus relacionamentos pessoais eram geralmente intensos e conflituosos, marcados pelo ciúme, pela impulsividade e por uma necessidade constante de controle. Aqueles que o conheciam o descreviam como volátil, emocionalmente imaturo e incapaz de aceitar limites. Foi nesse contexto que ele conheceu Denise Haslip. O relacionamento começou como um apoio mútuo, mas rapidamente se transformou em uma dinâmica desequilibrada. Para Thompson, Denise não era apenas uma parceira, ela era um suporte, um ponto de ancoragem e, com o tempo, uma obsessão. Quando esse vínculo se quebrou, ele não soube ou não quis aceitar a perda. O que aconteceu a seguir não foi um acidente nem um impulso isolado. Foi o resultado de um acúmulo de frustrações, dependência e uma raiva mal administrada. E essa combinação, tão comum, é o que torna esta história perturbadoramente familiar. O julgamento contra Charles Victor Thompson começou na primavera de 1999, no condado de Harris, Texas. Desde o início, ficou claro que não seria um processo breve ou simples. A acusação era grave: assassinato capital por causar a morte de mais de uma pessoa durante o mesmo episódio criminoso. A estratégia da promotoria foi direta e contundente. Eles apresentaram um relato cronológico do ataque, apoiado por evidências forenses, depoimentos de vizinhos e a confissão que Thompson fizera nas horas seguintes ao crime.
Os peritos forenses explicaram a mecânica dos disparos e deixaram claro que a arma havia sido recarregada durante o ataque. Um detalhe que reforçava a intenção. A defesa tentou focar sua estratégia em um ponto fundamental: a morte de Denise Haslip. Argumentaram que o falecimento dela não foi causado diretamente pelo tiro, mas sim por uma falha médica subsequente durante o tratamento. Para sustentar essa teoria, apresentaram um perito médico que sugeriu que, com cuidados diferentes, Haslip poderia ter sobrevivido. No entanto, sob contra-interrogatório, o próprio perito admitiu que, sem o tiro inicial, Denise jamais estaria naquela situação. Durante o julgamento, testemunhas próximas ao acusado também depuseram, incluindo amigos e familiares que descreveram seu comportamento antes e depois dos fatos. Mas o momento mais chocante veio quando a promotoria apresentou uma gravação obtida enquanto Thompson estava sob custódia, entre julho e agosto de 1998. Ele havia tentado contratar um assassino de aluguel para matar testemunhas-chave do caso, especialmente Diane Cernia, a amiga que o ouvira confessar. Quando esse plano foi descoberto, ele tentou uma segunda trama para eliminar Cernia, o irmão de Haslip, o investigador infiltrado e o informante que havia exposto sua primeira tentativa. Acreditando que estava falando com criminosos, que na verdade eram informantes da polícia chamados Jack Reed e Robin Rhodes, Thompson descreveu alvos, métodos e preços. Em cartas enviadas da prisão, ele se autodenominava The Chokster Killer. A gravação, obtida em uma operação secreta, deixou o júri em silêncio. Para a promotoria, aquilo demonstrava mais do que apenas culpa. Mostrava um perigo extremo e persistente. Após deliberar por apenas 3 horas, o júri entregou seu veredito. Vários jurados disseram mais tarde que o impacto emocional do caso os deixou fisicamente mal. Charles Victor Thompson foi considerado culpado de assassinato capital e, pouco tempo depois, o juiz proferiu a sentença: pena de morte. Seu destino estava selado. Após a sentença, Charles Victor Thompson foi transferido para o corredor da morte do Texas. Ele permaneceria lá por mais de 2 décadas. Anos marcados por um confinamento rigoroso, rotinas imutáveis e uma série de apelações judiciais destinadas a evitar a execução. A defesa iniciou imediatamente o processo de recursos, protocolando moções em tribunais estaduais e federais, incluindo petições de habeas corpus. O foco central desses argumentos era sempre o mesmo: contestar a causa da morte de Denise Haslip. Os advogados insistiam que o falecimento dela não fora resultado direto do tiro, mas sim de uma complicação médica posterior durante o transporte e o atendimento hospitalar. Baseados nessa lógica, argumentavam que Thompson não deveria ser responsabilizado por assassinato capital. No entanto, os tribunais revisaram cada argumento. Juízes e especialistas reexaminaram laudos médicos, depoimentos e os antecedentes do caso. Em todas as instâncias, as cortes chegaram à mesma conclusão: sem o disparo, Denise Haslip não estaria em estado crítico. A cadeia causal era clara. Assim, as apelações foram rejeitadas uma após a outra. Durante esses anos, Thompson levou uma vida silenciosa dentro do sistema prisional. Não houve demonstrações públicas de remorso ou tentativas visíveis de reconstruir sua imagem. Contudo, em novembro de 2005, apenas um mês após a reconfirmação de sua sentença, algo aconteceu e colocou seu nome novamente nas manchetes. Thompson conseguiu fugir da cadeia do condado de Harris, em Houston. Ele não usou violência, usou astúcia. Dentro de sua cela, ele tirou as algemas e trocou seu macacão laranja por roupas civis. Ele havia escondido uma camisa azul, calças caqui e tênis brancos. Saiu usando uma identidade falsa, alegando ser do escritório do procurador-geral. Ninguém o deteve. Ele caminhou calmamente até a saída. Ele foi um dos únicos 3 detentos na história do Texas que conseguiram fugir, estando no corredor da morte. Ele permaneceu foragido por 4 dias. Atravessou a fronteira do estado até Shreveport, na Louisiana, onde foi capturado do lado de fora de uma loja de conveniência. Estava bêbado, usando um telefone público. Durante esses dias, fingiu ser um evacuado do furacão Katrina para conseguir comida, roupas e dinheiro. O episódio gerou uma forte reação da mídia e reforçou a percepção de que ele continuava sendo um risco, mesmo sob custódia.
Após sua recaptura, ele retornou ao corredor da morte. Os anos continuaram passando, seus recursos se esgotaram e as vias judiciais foram definitivamente fechadas. Finalmente, o governador do Texas assinou a ordem de execução. A data foi marcada para 28 de janeiro de 2026. Após quase 3 décadas, o tempo para recursos havia se esgotado. No dia 28 de janeiro de 2026, às 18 horas, horário central, Charles Victor Thompson foi executado na unidade de Huntsville, no Texas. Ele tinha 55 anos e havia passado cerca de 27 anos no corredor da morte, esperando por este momento. No Texas não existe a opção de solicitar uma última refeição. As palavras finais do detento serão postadas em um comentário fixado neste vídeo assim que forem divulgadas. Nas semanas que antecederam a data, seu advogado pro bono, Eric Allen, de Ohio, solicitou clemência ao governador do Texas. Thompson, por sua vez, expressou profundo remorso pelo ocorrido. Em cartas e entrevistas, ele disse que se arrependia de ter tirado 2 vidas e de ter causado tanta dor às famílias. A família de Darren Cain e os amigos de Denise Haslip pressionaram por anos para que a sentença fosse cumprida. Para eles, o desfecho só veio quando Thompson enfrentou as consequências finais de suas ações. O filho de Denise, Wade, havia testemunhado em uma audiência dizendo: "Ela não estaria no hospital se você não tivesse atirado nela." Essa frase resumiu o argumento da promotoria e das famílias. Se Thompson não tivesse disparado, nada disso teria acontecido. O hospital não matou Denise Haslip, ele matou. Thompson foi a primeira pessoa executada nos Estados Unidos em 2026. Ele também foi a primeira execução sob a gestão da nova promotora distrital do condado de Harris. Ao longo dos anos, o caso de Charles Victor Thompson deixou um rastro de fatos difíceis de ignorar. Um crime cometido em poucas horas, uma investigação marcada por evidências diretas, um julgamento repleto de gravações perturbadoras e uma vida inteira passada atrás de paredes de concreto. Mesmo após a condenação, o caso continuou tomando rumos inesperados, tentativas de silenciar testemunhas, uma fuga inacreditável, décadas de apelações e um peso que parecia nunca ter fim. Para alguns, sua execução foi o único final justo para esta história. Para outros, nada pode compensar as perdas ou restaurar o que foi destruído naquela madrugada em Houston. Em casos como este, a justiça nem sempre traz alívio ou resolução. Às vezes, ela apenas marca o fim de uma tragédia. A justiça foi feita? Isso quem decide é você. Se quiser continuar explorando histórias onde o crime, a lei e o destino se cruzam de maneiras extraordinárias, convidamos você a comentar, se inscrever e conferir mais casos. Isto foi Final Sentence.